Quem sabe qual é o tema da nossa EBD esse mês? Vida cristã. E como nosso pastor Diego falou logo no começo, primeiro domingo do mês, ele abriu os trabalhos, né? Falando sobre vida cristã. E vida cristã a gente tem muitos assuntos para tratar, né? Um tema bem legal de estudar, porque tem muita coisa. Nosso pastor, domingo passado, falou sobre família, sobre paternidade, e foi uma bênção do Senhor. A gente sempre tem muita coisa para aprender, falando em vida cristã. E nesse viés, o tema que o Senhor colocou, aliás, o subtema que o Senhor colocou no meu coração, nessa linha de vida cristã para a gente conversar hoje, é sobre excelência, a marca do cristão. E quando eu estava pensando nessa palavra, excelência, eu fui para o dicionário procurar o significado dela. E ela diz assim, que excelência é a qualidade do que é excelente, do que é muito superior. E a nossa língua portuguesa, ela tem uma infinidade de palavras que são sinônimos, ou seja, são explicações do que é excelência. Eu não anotei todas, mas eu anotei algumas aqui que eu queria ler para vocês. O que é excelência? O que é excelência? O que é ser excelente? É ser, admirável, bravo, brilhante, excepcional, exímio, extraordinário, grande, magnífico, notável, elevado, requintado, eminente, excelso, sublime, superior, bem afamado, bem visto, benemérito, célebre, prestigiado, apurado, dedicado, elegante, esmerado, fino, rebuscado e sofisticado, e assim vai. Quando eu estava lendo todas essas qualidades, irmão, não tem como a gente não achar que Deus é excelente. Porque tudo isso que eu li aqui, muito mais coisa que o dicionário diz, ele descreve, ainda que de maneira bem pouca, porque não tem como a gente descrever a excelência do Senhor, mas ele descreve Deus na sua excelência. Tudo isso aqui, ele fala de Deus. E quando eu estava pensando sobre Deus é excelente, eu me lembrei do Salmo 19:1. Eu gostaria que a gente abrisse o Salmo 19:1. Salmos 19, versículo 1. Dá para pôr aqui. Aqui. Vamos ler? Os céus revelam a glória do Senhor, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. É claro que a gente não vai conseguir explicar Deus em toda a sua excelência. Mas eu queria chamar a atenção dessa parte, nesse pedacinho que fala que o Senhor é, com relação à natureza. Ele vai falar que os céus proclamam a glória do Senhor. Toda vez que eu chego do serviço à tarde, que eu estou chegando em casa, depois daquele dia cansado, exausto, tem uma rua que ela sai, eu vou andando de carro, e ela está lá no final, assim, e ela tem um panorama do céu, do pôr do sol, porque é o final de tarde. E cada vez que eu viro a esquina, que eu olho para aquela rua, eu falo, uau, Deus caprichou de novo no pôr do sol. E eu gosto de pensar que Ele faz isso para mim. Porque cada vez que eu olho, é como se eu esquecesse todo aquele cansaço, é como se eu esquecesse toda aquela tribulação que veio durante o dia, e eu falo, Pai, o Senhor é o máximo. O Senhor se superou de novo. Eu não sei quantas vezes eu falo isso para Ele, que Ele se superou de novo, porque parece que cada dia a pintura, a tonalidade, as cores, o desenho, as nuvens, a disposição, é uma coisa mais linda que a outra. Deus é assim, Ele não faz nada pouco. Ele não faz nada de qualquer jeito. Ele não faz nada assim meia boca, como o povo fala. Você já parou para pensar em quantidade de fruta que a gente tem? Deus não criou só uma manga. Ele criou manga, maçã, banana e tantas frutas que tem umas que a gente nem conhece.
Ele não criou apenas a manga, ele criou manga rosa, manga espada, manga tome, manga sei lá o quê, que tem tanto nome. Ele é assim, ele é excelente. Tudo que Deus faz, ele faz com excelência. Então, excelência é marca do Senhor. Ele é um Deus excelente. Excelência vem de Deus, não vem de outro lugar. E aí, quem lembra o que está escrito lá em Gênesis 1:26? Lembram? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deixa eu te dar uma revelação. Você também é excelente. Eu sou excelente. Você é excelente. Rose, como é que você sabe que eu sou excelente? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Ele resgatou a gente do pecado, nos trouxe para o reino da sua poderosa luz, Ele nos torna excelentes de novo. Então, a excelência, ela já está em mim e ela já está em você. A gente tem como ser excelente em tudo que a gente fizer. Mas antes de eu falar sobre o que é excelência, eu quero dizer o que não é excelência. Porque os padrões do mundo, às vezes, deturpam um pouco essa questão do que é excelente ou não é excelência. Então, a primeira coisa que eu quero falar, que excelência não é riqueza ou coisa cara. Você não precisa ter muito dinheiro para ser excelente nas coisas. Você não precisa ter aquela louça requintada para fazer um jantar excelente. Você não precisa usar roupa de marca ou que custe muito caro para se vestir excelente. Você não precisa ter um carro do ano para andar excelente. Isso, aliás, não é excelência. Isso daí é ostentação. Porque, não é mesmo? Quando a gente faz isso, né, a gente não, porque a gente não faz. Quando as pessoas fazem isso, normalmente é para mostrar para os outros que elas têm o que eles não têm e por isso elas são superiores. Então, isso não é excelência. Não tem nada a ver com excelência. Isso é outra coisa. É claro que tem coisas que custam o seu valor. Eu não estou dizendo que coisas caras não sejam excelentes. Coisas têm o seu valor. Mas não significa exatamente que tem que ser cara para ser excelente. Outra coisa que excelente não é perfeição. Aleluia. Quando eu estava vendo essa parte, meus irmãos, Deus me ensinou isso de uma maneira bem difícil. Porque eu tinha tendência a ser perfeccionista. Fazer as coisas muito direitinho. Olhar tudo que os outros estavam fazendo de errado. Né? Aquela coisa assim, tá bom, mas aquilo ali está errado. Tá bom, mas falta aquilo. E essa questão de você querer ser perfeccionista, ela traz frustração. E ela traz você fazer, como que diz, ignorar o que os outros fizeram. Então, a excelência não tem nada a ver com perfeição. Mas quando Deus estava tratando comigo mesmo a respeito disso, teve uma vez que eu estava lá chorando aos pés do Senhor, porque eu queria eu estava vendo as coisas e as coisas não estavam tão bem. E eu estava lá falando, Senhor, mas o Senhor falou que a gente tem que fazer as coisas com excelência. E eu estou olhando e a coisa está feia, está torta, está errado, não está bom. O Senhor é excelente. E Deus, na sua gentileza, Ele falou para mim assim, excelente, sim. Perfeito, não. A perfeição, irmãos, é só do Senhor. Ele não busca a nossa perfeição. Ele busca a nossa excelência. A nossa excelência, não a nossa perfeição. E aí, eu falei para Deus assim, mas Senhor, tem um versículo na Bíblia que diz assim, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quem já viu esse versículo na Bíblia? E aí, olhando a Bíblia diz tudo, a palavra perfeito ali no original, ela quer dizer assim, continuem crescendo. Andem com o que você já sabe. Não é perfeição no sentido português da palavra. É perfeição no sentido de que você está crescendo e está andando conforme esse crescimento. Mas o que a Bíblia fala que é excelência, então, se não é riqueza, não é dinheiro e não é perfeição? Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá em Eclesiastes 9:16.
Eclesiastes 9:16. Está aqui já. A outra parte, por favor, do versículo. Deixa eu ver se eu anotei certo. Não, não anotei. É 9:10, meu querido, por favor. Eu errei aqui o número. Eclesiastes 9:10. Aí, diz assim, ó. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o conforme... faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto, para o Seol, a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimentos, saber, nem nada. Uau! A palavra do Senhor, ela nos ensina o que é excelência. Excelência é fazer tudo que chegar na tua mão para fazer, na tua e na minha, conforme aquilo que a gente possa fazer. Deus, quando Ele nos fez, Ele nos equipou. Cada um de nós tem talento, tem dom, tem qualidades, habilidades, que podem e devem ser usadas de acordo com a necessidade, de acordo com a oportunidade. E quando a gente faz alguma coisa menos que isso, a gente não está sendo excelente. Quando eu lavo uma louça de qualquer jeito, eu não estou sendo excelente. Quando eu faço um relatório que eu podia fazer melhor, eu não estou sendo excelente. Quando eu arrumo a cama de qualquer jeito, eu não estou sendo excelente. Quando eu vou para o meu trabalho e fico meio que enrolando, ao invés de fazer o que eu tenho que fazer, eu não estou sendo excelente. Excelência é fazer aquilo que chega na minha mão com o jeito, com as minhas forças, com o meu melhor, com o que eu possa fazer. E a partir que Deus me ensinou o que é excelência, eu comecei a entregar para Ele os meus trabalhos prontos. Falei, Senhor, este é o meu melhor. Eu entrego a Ti. Então, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, tudo que chega na minha mão, sempre vai ter que ter o meu melhor. Por quê, Rose? Porque você não faz para você, você faz para o Senhor. A gente não faz as coisas para nós. A gente não faz as coisas para os homens, apesar de que são eles que recebem. Né? É para eles que a gente entrega. Mas a gente faz primeiramente ao Senhor. E o Senhor nos equipou. É como se fosse assim, um dono de montadora de carro, que projetasse um carro bem bonito, que tem muita capacidade, que anda muito, que tem muitos desempenhos. E aí, quando a pessoa vai usar o carro começa a andar a 20 por hora, 30 por hora. O carro começa a engasgar, o carro não flui, o carro é apertado, o carro não dá mobilidade. Quem ia ficar feliz com um negócio desse? Ninguém ia ficar feliz. E quando a gente projeta alguma coisa, a gente quer que funcione bem. A gente quer que funcione de acordo com o que está dizendo que funciona. E é assim que Deus nos fez. Então, quando chega alguma coisa para nós fazermos, Deus espera que a gente faça melhor. Ele espera. Porque quando a gente faz o melhor, isso traz glória para Deus. Isso traz glória para Ele. E quando a gente não faz, não traz. Quando a gente tem a consciência de que tudo que a gente faz é para o Senhor, a gente consegue fazer coisas que traz glória para Deus. E nesse viés, eu estava lembrando de José. Quem conhece a história de José aqui? José, quem não conhece, está lá em Gênesis 37. Você lê lá em casa. Quem já leu, também lê de novo. É muito bom ler a história de José. Ela nos ensina muitas coisas. José, ele foi, fazendo um resumo bem breve, ele foi injustiçado. Foi preso, foi levado como escravo e foi parar na casa de Potifar. E Potifar, depois de um tempo, colocou ele como mordomo, ou seja, como a pessoa que tomava conta de tudo ali na sua casa. Irmãos, pensa comigo aqui. Você acha que José foi colocado como mordomo porque ele fazia o trabalho dele de escravo de qualquer jeito? Não.
Você acha que ele chamou a atenção do Potifar porque ele fazia o seu trabalho de forma relaxada? Ou porque Potifar tinha toda hora que ficar mandando ele fazer? Ou porque Potifar tinha que ficar verificando se ele fez bem feito? Não. Ele não fez isso. Ele era escravo. É interessante que a gente hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que no final da vida, José virou governador do Egito. E que Deus estava treinando ele para isso. Mas José não sabia, não. Quando ele estava lá como escravo, passando por ele perrengue lá todo, ele não sabia que ele ia virar governador. Ele não tinha essa motivação para falar, vou fazer direito porque eu vou ser governador do Egito. Não. Mas ele sabia o Deus que ele tinha. Porque quando a mulher de Potifar chegou para ele e tentou de todas as formas, e ele correu, ele falou, eu não faria isso com o seu marido, que é o meu patrão, e muito menos com o meu Deus. Eu não faria isso com o meu Deus. Ele sabia o Deus que tinha. E aí José vai para a prisão. Acabou a esperança, ele estava lá, na prisão. E ele vira chefe dos presos. Por que será? Por que será que ele vira chefe dos presos? Ele já estava lá, já estava sendo injustiçado pela segunda vez na vida, que a gente tem notícia, né? Porque pode ter acontecido outras. Ele já estava lá, ele não ganhava nada com isso. Mas ele se destacou de tal forma que o chefe dos presos nem se preocupava com os presos. Ele largou tudo na mão de José. Ele virou governador dos presos. José, ele sabia que ele estava servindo. Ele tinha um espírito excelente. E aí depois, ele revela o sonho do padeiro, do copeiro, lá, né? Se você não conhece a história, lê lá em Gênesis. E ele fez um benefício para essas duas pessoas. E quando ele sai de lá, essas pessoas saem de lá da prisão, José fala assim, lembra de mim, fala de mim lá para o Potifar, porque eu fui preso injustamente. E as pessoas falaram, tá bom, eu vou falar. E esqueceram dele. Passaram mais 2 anos, ele na prisão. Até que Faraó chama José. E José revela o sonho dado por Deus, a revelação. E ele se torna governador do Egito. E aí Faraó olha para o povo e fala assim, para quem que a gente vai perguntar outra coisa, a não ser para ele, a quem Deus tem dado o espírito de sabedoria e excelência? Para quem que a gente vai perguntar? Quem a gente vai consultar, a não ser José? Quem era José na ordem do dia, irmãos? Quem era ele? Escravo. Para o rei de Faraó, um dos impérios mais ricos da época, falar para ele que ele ia ser o segundo depois de Faraó. Excelência traz honra. Excelência promove a sua vida. Sabe, a maioria das vezes que a gente faz as coisas, não tem ninguém vindo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E aí eu quero contar um testemunho meu. Agora eu trabalho em outro lugar, mas eu trabalhava na Defesa Civil do município. E a Defesa Civil é aquela que trabalha na prevenção dos desastres, dos grandes desastres, quando tem, né, aqueles desmoronamentos de terra, que tem pessoas que ficam desabrigadas e a gente recolhe coisas para entregar, enfim. Enchente, Aracaju tem muito. E ali no Tecarmo, na Aruana, tinha aquelas esferas da Petrobras, eu não sei quem conhece. Aquelas esferas da Petrobras. Ali era armazenado gás. E o gás armazenado, ele tem uma probabilidade ainda que mínima de explodir, né? Da esfera explodir. Por conta disso, a gente tinha que fazer os exercícios simulados de quem morava ali ao redor. Faziam cerca de 11 anos que a gente não fazia exercício simulado. Quando eu cheguei na Defesa Civil, a gente estava com esse déficit de fazer exercício simulado. E exercício simulado, ele troca a sirene, as pessoas têm que sair de casa, ir para um lugar afastado do risco, no caso lá 1 quilômetro, e ficar lá até que se sane o sinistro. Tá bom. Só que fazia muito tempo que não se fazia isso. Isso não é uma coisa fácil de fazer, porque envolve pessoas.
as pessoas serem retiradas de casa, gente com mobilidade reduzida, criança, animal, enfim, é uma coisa, de uma certa forma, grande de fazer. E envolve vários órgãos, PM, bombeiro, SAMU, enfim. Programamos para fazer esse simulado, me lembro até hoje, dia 19 de novembro. E a gente estava trabalhando muito para organizar todos os detalhes do simulado, para que acontecesse, né, sem problemas. Só que, quando chegou assim, mais ou menos um mês faltando para o simulado, meu chefe me chamou e falou assim: Rose, eu vou tirar férias. Férias? Ele falou assim, eu tinha uma viagem programada com a minha família e eu não tenho como adiar. Então, eu vou ter que deixar o simulado, a programação do simulado, na sua mão e na mão do outro colega, que era a parte operacional. Aí eu falei assim, para onde você vai, né? Porque eu falei, de repente a gente liga. Ele falou assim, eu vou para a Itália. Eu, para a Itália? Ele falou, Rose, eu sei o que está acontecendo, mas eu não tenho o que fazer. E eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia. E quando é que você volta? Dia 12. E o simulado era 19. Eu falei, glória. Ele foi mesmo, irmão, para a Itália. E aí juntou eu, na parte administrativa, né, organizando as coisas, e o outro colega na parte operacional, e a gente foi fazendo, fazer reuniões, reunião com a comunidade, reunião com os órgãos, reunião, ajustando aqui, ajustando ali. E ele chega, quando ele chegou, na última semana, já, nas vésperas da última reunião, para a gente fazer esse evento grande, ele sentou com nós dois e falou assim, como é que está isso? Com a lista. A gente, não, está feito, é assim. Isso, está feito. Isso, está feito. Isso, também está. Isso, também está. E assim a gente foi. Ele olhou assim e falou assim, então vocês já organizaram tudo, eu estou tranquilo, estou sossegado. Sim, agora amanhã você precisa só ir, né, para fazer o fechamento final. E assim foi. O evento foi um sucesso, a gente trabalhou muito, mas aconteceu tudo direitinho, foi tudo bem. Isso passou, irmão, foi em 2019. Quando foi em 2022, 22, o secretário atual da secretaria lá, ele pediu demissão. E contra todas as coisas, o prefeito chamou esse meu chefe para ser o secretário. E a gente ficou muito feliz com isso. Mas aí ele me chamou na sala e falou assim, Rose, o prefeito me nomeou secretário. Eu vi, parabéns, estou muito feliz. Ele falou assim, e eu não vejo ninguém para ser a minha auxiliar, a não ser você. Aí eu falei, Chega, levei um susto. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, pensando, mas de onde ele tirou essa ideia? De que eu posso ser a segunda da secretaria. Aí ele falou assim, porque quando eu viajei para a Itália, vocês deram conta e fizeram o melhor, você e fulano. E eu não esqueço pessoas que fazem as coisas excelentes para a gente. Irmãos, se as pessoas não vê, Deus sopra teu nome. Se as pessoas não vê, Deus sopra teu nome. Eu podia falar assim, que folgado, deixou tudo nas nossas costas, não é obrigação nossa. Não, irmãos, não. Se Deus deu a você, Ele capacita você para fazer. Ele capacita. Se você está precisando dar uma força mais em casa, porque seu marido está com problema, irmãs, ele tem capacidade para isso. Você tem capacidade para isso. Se você hoje está cuidando de marido, de filho, de isso, daquilo outro, e fala, Senhor, Ele te deu capacidade para isso. Não murmura e não reclama. Faça, porque tem bênção na frente. Faça, você pode. E pensando nisso, eu estava lembrando que isso foi 22, lembra que eu falei? Mas a promoção mesmo só aconteceu há 2 meses atrás. Mesmo assim, a gente continuou lá, né? E eu estava, da última vez que ministrei aqui, eu me lembro de ter falado no púlpito uma frase assim, quando a pior desgraça na vida de um crente é quando Satanás fala para ele, consegue convencê-lo de que ele não pode fazer. Mas só que aquela frase, ela não estava programada.
Não estava no script. No dia seguinte, na segunda-feira, eu tinha um trabalho muito grande para fazer. E eu estava sentada lá orando, Senhor, tem misericórdia. Estou confessando, meu irmão, meu pecado. Tem misericórdia, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Esse trabalho é muito grande. Eu não sei fazer, Pai. Eu não consigo fazer. Lá estava eu orando assim, Senhor. Aí, ele lembrou da minha mente assim. A pior desgraça na vida de um crente é quando Satanás convence a ele de que ele não consegue fazer. Aí eu, é mesmo, Pai. Eu falei isso ontem. Né? Ele falou, Rose, eu capacitei você para isso. Irmão, Deus capacitou você para isso. Tem uma graça para fazer aquilo que você está reclamando hoje. Tem uma graça sobre você para fazer excelente, acima do que foi pedido, aquilo que Deus colocou na tua mão. Porque foi o Senhor que colocou. E quando Ele coloca, Ele vê além, muito além do que eu posso, ou do que eu penso que posso, ou do que eu penso, ou do que o meu intelecto, ou das minhas qualidades. Ele vê além. Ele só precisa que a gente fale, eu vou fazer. Pai, eu vou fazer, eu quero fazer. E só para fechar essa historinha, eu comecei a fazer depois dessa bronca do Espírito Santo, e eu terminei em tempo recorde o que eu ia fazer. Porque o Senhor, Ele só quer que você se disponha a fazer. Assim como Ele fez com José. Persevera. Persevera. Faça. É o Senhor que mandou. É Ele que cuida. É Ele que capacita. Para fazer dele as mínimas coisas. Às vezes até uma situação em casa, com o filho, que a gente está meio assim, meu Deus, o que eu faço? Apenas faça. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não faça de qualquer jeito, não. Acorde um pouquinho mais cedo. Vá mais cedo. Fica até mais um pouquinho. Sabe que às vezes a gente pergunta assim, se eu fosse o patrão dessa empresa aí, eu ia querer contratar alguém como eu, como funcionário? Se eu fosse o dono da empresa, eu ia querer um funcionário como eu? Isso não é para coordenação, irmãos. Mas é para a gente refletir. Que, de repente, a gente pode fazer um pouquinho mais. Porque você foi equipado, eu fui equipada para fazer um pouquinho mais. Eu fui equipada para isso. E isso traz glória para Deus. Isso traz glória para Deus. Quando eu faço as coisas de qualquer jeito, e a pessoa olha assim, às vezes nem fala nada, mas fala, que trabalho mal feito. Que coisa relaxada. Longe de mim, longe de você, que alguém diga isso do nosso trabalho. Nem lá fora, nem em casa. Nem em casa. A excelência começa em casa. Como a gente trata os nossos em casa. E a segunda pessoa que eu quero falar aqui é sobre Salomão. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 9. Né? Segunda Crônicas 9. Deixa eu ver aqui. Começando do 3. Segunda Crônicas 9, 3. Esse é um episódio do rei Salomão, quando ele é visitado pela rainha de Sabá. É uma parte da Bíblia que eu gosto muito de ler. Vamos lá? A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão. O palácio que havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa de Yahvé. Até aí, por enquanto. Daqui a pouco a gente segue. Você percebe que a rainha ela não ficou impressionada só com o que Salomão sabia e falava,
mas com o que ele fazia no templo, com a qualidade da comida, com a roupa dos empregados. Salomão, ele expressou excelência em tudo. Vamos continuar lendo. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: o que ouvi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza, não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassastes em muito a fama que ouvi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são os teus servos que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar a sua sabedoria. Bendito seja Yahvé. Essa mulher não era crente não, irmão. Bendito seja Deus, o Senhor, o teu Deus, que te agraciou, que te agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar por Yahvé, pelo teu Deus. E por isso, por causa do amor misericordioso do teu Deus para Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Excelência traz glória para Deus. Ela observou tudo que ele fazia, inclusive com as pessoas. Sabe quando a gente começa a andar em excelência? Sempre tem a turma do pra que isso? Pra que isso? Por que você está fazendo esse relatório tão elaborado se o chefe nem vai ver? Porque eu não faço para ele, eu faço para quem me capacitou para fazer. Eu faço para quem me capacitou para fazer. Por que a gente está fazendo uma fachada tão linda? Porque a gente é excelente, irmãos. E a excelência lá fora vai trazer pessoas para cá, que vão entrar e vão ver a excelência desse lugar. Os diáconos recebendo tão bem, as pessoas sentadas lá e você perguntando: olá, meu irmão, como você está? Está tudo bem? Posso dar um abraço? Não está tão bem? Posso orar por você? Onde é o banheiro aqui da sua igreja? Deixa que eu levo, vou ajudar você ali, ó. Vou lá com você. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais, eu posso fazer mais. É uma oportunidade. A gente toca pessoas quando é excelente. Portanto, não chega aqui na igreja e fica no celular, não. Chega aqui na igreja e olha para os seus irmãos. Fala com eles. Dá um abraço neles. Tem hora que passa pela pessoa assim, né? E nem fala, parece assim aquela musiquinha. Estou invisível, estou invisível. Não, irmão. Fala com o teu irmão. Dá paz para ele. Aí ele fala: não, Rose, mas é que eu sou um pouco tímida. Não é não, você é excelente. Você é excelente, Deus te capacitou para isso. Você começa, às vezes fala assim: a paz, e vai. Da próxima vez você já faz a paz. Da próxima vez você já abraça. Mas você tem que começar. E o que importa são as pessoas. Quando a gente vê os relatos do rei Salomão, ele era muito rico. E ele fez tudo muito bom, muito bonito. Mas a Bíblia faz questão de dizer que os servos, ou seja, as pessoas que nem eram muito consideradas na época, eles tinham trajes excelentes. Eles tinham educação. Eles eram considerados. Considerar pessoas é a coisa mais excelente que a gente pode fazer. Não tem nada pior do que você não considerar as pessoas. Isso é falta de educação. E eu nem vou pedir desculpa. Não considerar pessoas, passar sem olhar, sem conversar, sem considerá-las mesmo, é falta de educação, irmãos. A gente pode falar com todo mundo. Com a pessoa, mesmo que a gente ache assim: não, mas ela é quem? Aquela que está lá na rua, que você nem olha de vez em quando.
que vai pedir alguma coisa no trânsito e você fecha a porta. De repente é uma oportunidade do Senhor para você tocar aquela vida. Porque ela só está ali porque ela não conhece o poder de Deus. E porque Satanás faz questão de dizer que seres humanos não falem para nada. Mas quem faz isso é Satanás, não é a gente. Seres humanos são as coisas mais... As coisas não, né? Mas forma de dizer. Mas são aquilo mais fantástico que existe na Terra. Deus criou tudo para um ser humano. Tudo, tudo, tudo. Ele não colocou o ser humano na Terra antes de criar todo um ambiente. Tudo isso que a gente vê, Deus criou para nós. Não só para o nosso sustento, mas para a gente se alegrar, para a gente falar, uau, que lindo. Como o pôr do sol que ele faz todo dia. É para nós. É para a pessoa. Considerar pessoas, conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer. A gente descobre cada coisa, irmãos. A gente vê a bondade do Senhor, a multigraça, a multiforme graça do Senhor na vida de cada um. A gente é abençoado, a gente fica mais completo quando a gente considera as pessoas. Os filhos que Deus te deu, a esposa ou o esposo que Deus te deu, eles são mais que qualquer coisa. Eles são mais importantes que o celular, que toma seu tempo, e o meu. Eles são mais importantes. Eu vou contar outra coisa para vocês aqui. Acho que foi a segunda vez aqui, umas duas vezes que eu ministrei. Deus tinha me dado a palavra e eu escrevi, porque eu gosto de escrever no papel. E eu estava colocando no computador, porque eu queria imprimir. E eu já tinha escrito quase tudo, eu estava passando a limpo. Faltava um trechinho assim, bem pequeno. E aí, eu estava sentada na minha mesa, lá em casa, digitando. E ele falou assim, oi, mãe, eu queria te fazer uma pergunta. Sentou lá do lado e falou, eu queria te fazer uma pergunta. E eu já ia dizer para ela assim, filha, espera um pouquinho só, que eu vou terminar. Porque eu queria terminar, né? Vou terminar de digitar, e aí a gente conversa. Eu ia abrir a boca, o Espírito Santo falou para mim assim, pare agora e escute ela. Aí eu, misericórdia, pai, mas falta só um pedacinho. Falta só um pedacinho. Eu pensei, né? Mas não ousei desobedecer. E parei. E ela fez uma pergunta que, de vez em quando, eles têm uma criatividade. Eu gosto muito de escutar ela falar. Ela tem uma criatividade, uma coisa assim, que faz eu pensar em certas coisas, de vez em quando. Aí ela falou assim, mãe, fez a pergunta, eu não me lembro mais qual era, não, a pergunta. E quando ela fez a pergunta, eu não sabia a resposta, irmãos. Mas Deus falou, a minha resposta é essa. E falou a resposta. Saiu pela minha boca. Ela ficou olhando, passou. Da outra vez, no outro dia, quando eu fui ministrar, Deus falou, através dessa resposta, para abençoar alguém aqui. Irmão, considera pessoas. Considera pessoas. O que a gente pode dar de mais importante para as pessoas é o nosso tempo. E é o que Satanás mais tenta roubar. É o que ele mais tenta roubar. Sempre tem alguma coisa muito importante. É a louça para lavar, é a casa para arrumar, é o trabalho para fazer, é não sei quem para atender, é o ministério, é isso, é aquilo. Considera pessoas. Se Deus colocou elas do teu lado, é elas que você precisa considerar. É na sua casa que começa. É no seu serviço. Não tem sido muito fácil minha vida lá no serviço ultimamente. E eu chamei uma menina lá, do Procon, porque eu precisava pegar dela um relatório. E eu falei, você precisa vir aqui. E ela veio. E ela chegou lá, esbaforida, para me falar do relatório. Sentou na minha frente, na minha mesa. E quando eu olhei para ela, o Espírito Santo falou assim, pare e escute. No meio do expediente. Eu olhei para ela e eu falei para ela, está tudo bem? Ela fez assim, tá. E começou a chorar. Não estava. E foi uma oportunidade do Senhor para abençoar aquela vida. Deus nos dá várias oportunidades assim. Oportunidade de ser excelente, de tocar vidas.
E o serviço, Rose? Ele acelera depois, ele facilita depois, ele abre porta depois, ele faz alguém para te abençoar, até para fazer o que você tinha que fazer. Considera as pessoas. Deus não me deixa parar de falar isso agora. Considera pessoas. Se elas chegaram na tua mão, se Deus deu um filho, um esposo, considera. Faz o melhor, o seu melhor, a sua excelência para essa pessoa. Uma vez eu escutei uma irmãzinha falar assim, que ela estava passando camisa. E tinha muita camisa do marido para passar. E ela falou, meu Deus, quanta camisa. Olha, aí ela lembrou que ela tinha pedido muito antes, Senhor, me dá um marido para eu passar a camisa dele. Eu nunca fiz oração, não. Mas ela orou. E ela começou a rir e mudou o jeito de passar as camisas. Deus te deu uma família e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E você pode tocar a vida dos seus filhos, do seu esposo, das pessoas ao seu redor, sendo excelente. Eu quero terminar essa ministração dizendo que o único interessado em que você não seja excelente é Satanás. Porque quando ele consegue fazer com que você faça as coisas de qualquer jeito, com que eu faça as coisas de qualquer jeito, ele consegue destruir, tirar do foco aquilo que Deus queria para você. A Bíblia diz assim, vê um homem que é diligente em seu trabalho, ele será colocado entre os grandes. Vê alguém que faz as coisas excelente, ele será colocado entre os grandes, é promessa do Senhor. Pode demorar, pode, igual as pessoas falam, Satanás está se levantando. Ele que se levanta, ele levanta para cair. Ninguém é maior que o nosso Deus. E quando ele fala, vai acontecer. Sabe muitas coisas que ele já falou na sua vida e na minha. Algumas demoram. Por quê? Por que será? Por que será? Excelência é nossa marca. Excelência é marca do cristão. Tudo que a gente for fazer, tem que fazer conforme as nossas forças. Ou seja, conforme a sabedoria, conforme a disposição que tem agora. As circunstâncias que tem agora. Porque quando acabar essa vida, a gente não leva nada daqui. Mas as pessoas que a gente tocou e vai encontrar com elas lá no céu. E vai receber o sorriso de Deus falando, você se importou com meus pequeninos. Você se importou com eles. A gente pode andar mais uma milha. A gente pode fazer melhor. A gente pode fazer isso e a gente vai fazer. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Graças a Deus. Obrigada, Pai.